Bem, então, no 16:5, e outra coisa, o termo hebraico aqui, literalmente no hebraico é no seu colo, que é um eufemismo para a região genital. A parte da onde jogou, onde colocou a Hagar é o termo sexual, né? Muito bem. Quando a gente vai falar no versículo 10, nós temos um mensageiro do Senhor aqui. E esse texto, ele vai. Esse mensageiro do Senhor é o termo malar, é o anjo, tá? Isso é traduzido por anjo, mensageiro, tá bem? E aqui o mensageiro do Senhor vai falar com ela, vai repetir um discurso, vai introduzir um discurso que é repetido, já que ele fala para Hagar voltar para casa, porque ela tinha, né, tinha saído, Abraão deixou ela ir embora, levou ela, né, embora. Só que você percebe que ela fica em silêncio quando ele fala, e daí ele repete novamente. Agora imagine o que acontece, por que é que ela ficou em silêncio. E aí nós temos no versículo 11, no versículo 13, vai dar a entender que, quando fala no versículo 11, o sofrimento, o seu sofrimento, o termo hebraico, ele se refere, é o termo que é um substantivo que deriva da mesma raiz da palavra abuso, assédio, humilhação, tá? Manuseio severo. Então, não foi um tratamento leve que ela sofreu da parte da Sarai, tá? Então, quando fala do sofrimento de Hagar, é no nível do abuso, porque o termo tem a mesma raiz de algo bem abusivo. E a partir disso, desse sofrimento, no versículo 11, nós temos a introdução do nome Ismael, que significa Deus ouviu. E aí nós temos a imagem dos olhos e dos ouvidos, que vão ser repetidos na narrativa de Hagar. Tá? Não, aqui não tem conotação sexual. Aqui tem uma conotação violenta, né? É pesada, mas não necessariamente sexual. O termo, né, linguisticamente falando, que é o que a gente tem à disposição. Beleza? Veja, o narrador, né? O narrador, ele está fazendo com que essa situação toda vá culminar numa epifania numa região fora, que vai ser a manifestação da divindade para Hagar. Então, é como se não tem problema ela ir, porque ela vai ter um encontro lá. Mas ela vai voltar. Mas veja, existe o que é costume, o que era culturalmente permitido e proibido. Isso é importante quando a gente analisa a questão narrativa, a questão das personagens, né? Então a gente está vendo que Abraão consente em quebrar uma regra social, mas isso não é problema para Javé, porque existe algo que vai acontecer posteriormente. E o narrador, ele mostra isso. Ele mostra a diferença entre quebrar uma regra social e mesmo assim estar no plano de Javé. Isso é interessante. E aí, a gente vai perceber que... E nessa época, quando aconteceu a coisa, Ismael já era um pouco mais velho. Ele não era uma criancinha.